oportunidades. Uma outra chance para vivermos experiências únicas. Seja fazendo coisas novas ou repetindo tudo aquilo que nos faz sorrir. E você, sabe o que lhe faz feliz? Aquilo que faz você se sentir vivo, que deixa seus olhos brilhando? Sabe aqueles instantes fascinantes que motivam a seguir em frente e fazem tudo valer a pena? Então, quais são os seus propósitos mais inspiradores? Podemos ter bons motivos para fazer muitas coisas, mas é o que a gente acredita que impulsiona para valer a nossa vida. A Unesc é a soma do que muita gente acredita. É onde sonhos individuais e coletivos que movimentam mais de 170 cursos presenciais, à distância e híbridos. De graduação, pós-graduação, especialização, técnicos, extensão, ensino fundamental e médio, além de programas de mestrado e doutorado. A Unesc promove uma jornada com diferentes experiências, formando pessoas capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Sorrisos que se multiplicam nos diversos serviços prestados de forma gratuita por nossa universidade. Venha viver essa experiência com a gente, difundindo o conhecimento e promovendo as inovações que nossa sociedade deseja. É isso que muda o mundo. Unesc, a nossa universidade. 11:12. Você está ouvindo a Rádio Unesc, a Universidade em Sintonia. Unesc é arte, Unesc é cultura. As expressões culturais e artísticas da nossa região em destaque no podcast Toque de Arte. Estamos de volta na programação da Rádio Unesc nesta manhã de terça-feira, 18 de agosto, para lembrar você que na quinta-feira você deve vir ao Unesc para ver o boi dançar. É a 10ª edição do Festival de Boi de Mamão e a 6ª edição do Festival de Maricotas, que a nossa universidade realiza para manter essa tradição popular de todo o litoral brasileiro, na verdade de todo o Brasil, né? Viva e presente principalmente entre os mais jovens, entre as escolas da nossa região. Bom, para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber a Malene Baesso Redig. Lenita, bom dia, obrigado pela presença. Muito bom dia a todos que nos ouvem, é uma satisfação estar aqui, Anderson, e é sempre uma alegria porque eu tenho a impressão que a gente sempre traz notícia legal. E falar de boi de mamão, para muita gente, é mexer nas memórias de infância, nos tempos de colégio, nos tempos em que se esperava os eventos da instituição, da sua escola, para brincar de boi de mamão, né? Sim, o boi de mamão é uma brincadeira muito antiga, é uma tradição do povo catarinense e também de outras regiões. Tem bois, outros formatos de bois com outras linguagens e outros focos também em todo o Brasil. Mas aqui na Unesc, nesse nosso encontro de cultura popular, que está diretamente conectado ao ponto de cultura Unesc, que é da Rede de Cultura Viva do Ministério da Cultura, esse encontro é para falar, então, dessa cultura do boi de mamão de Santa Catarina, esse boi que surgiu um pouco mais, assim, com os povos que moravam mais próximo ao mar, Florianópolis, Imaruí, Garopaba, toda essa região sempre manteve muito essa cultura e mantém ainda essa cultura muito viva. Então, nós somos um ponto de cultura desde 2018. E a gente já trabalhava com boi de mamão, porque a Unesc teve um boi na década de 80 e que hoje fica aqui conosco, né, no campus, aqui na Praça do Estudante, numa vitrine super bacana, que é a vitrine do Ponto de Cultura Unesc. E a gente tem dito que nesse momento, nós não precisamos mais dançar o nosso boi. O nosso boi pode ser um boi memória, é um boi que tem registros, é um boi que vai sair logo uma publicação sobre ele, mas que a nossa função específica como uma universidade, como um ponto de cultura, pode ser exatamente esse: abrir espaço, provocar e incentivar que os alunos das escolas, que os jovens de outros bairros e outras comunidades continuem a brincar com boi de mamão. Então, a gente está com essa pegada agora. E eu fui pesquisar o porquê do boi de mamão, é que no começo dos anos de 1900, alguns garotos esculpiam no mamão verde a cabeça do boi. Daí surgiu, né, a denominação boi de mamão em Santa Catarina. Sim, o Zé do Boi, que é um mestre, né, da cultura popular, é um mestre de boi de mamão reconhecido, que é aqui da cidade vizinha de Tubarão, mas que tem participado de encontros nacionais
em muitas regiões do Brasil, e é reconhecido como um griot, como um mestre, ele sabe sempre contar muito bem essa história, né? Porque ele vem de uma família que a família inteira, os avós, os bisavós, os pais e os vizinhos inteiros brincavam com o boi de mamão na residência deles, que é o Beco do Beijo. Então, que é um espaço ali em oficinas do Tubarão que está lá ativo. É um espaço em oficinas que está ativo, ele recebe muitas escolas, muitos grupos de turistas agora vão visitar o ponto de cultura do Zé do Boi, que fica lá em Tubarão. Então, aí ele conta que algumas pessoas não tinham a estrutura de uma cabeça de boi dissecada, porque alguns montavam um boi de mamão com uma ossada mesmo, né, da cabeça do boi. E as crianças e outros que não tinham, pegavam uma mamão, faziam ali, botavam uns palitinhos para dizer que era a espinha do boi e brincavam de boi de mamão com um mamão. E eu acho isso genial, assim, né? Porque o boi de mamão tem cabeças que são de pano, estofadas de algodão ou de tecidos. Eu vi um boi de mamão que a cabeça era de cerâmica. E a cabeça era muito pesada, pendia para um lado, pendia para o outro, as crianças quase não conseguiam nem brincar. Então, assim, cabeça de boi com argila não deu certo, mas dá certo em vários outros formatos, né? E são várias figuras, né? Tem o boi, mas são várias outras figuras, vários outros brincantes e também os estandartes. Eu sou muito apaixonada pelos estandartes. A gente conseguiu resgatar 6 estandartes do nosso boi memória. E eles foram higienizados, não foi nada alterado, né? Foi recuperado, assim, a questão de limpeza e de rebordar alguma coisinha que estava ali, caidinha ali, mas não deu de recuperar como um todo, porque a gente também tem que salvaguardar essa memória e essa história desses estandartes que eram feitos, né, pelos estudantes do curso de História, de Geografia, de Artes Visuais, de Letras, acompanhados sempre por um professor brincalhão, né? Um professor multicultural, que era o professor Edi Balodi. Então, quando eu olho para essas figuras do boi, sempre fico assim pensando muito... Os coletes que o Edi usa por aí são pequenos estandartes, muito bem trabalhados. Posso assim, corroborar com o que você diz, que as jaquetas que ele usa, os coletes, até os echarpes, já são estandartes. Tu olha aquela figura que circula aqui pela cidade e diz assim, lá vai quem não conhece, diz assim, lá vai vai achar algum adjetivo. Mas eu vou dizer para ti que eu cheguei aqui em 1979, dei de cara com ele e disse, essa pessoa me interessa. E nós somos amigos de longa data. E realmente, algumas coisas ele borda, algumas coisas ele manda fazer, algumas coisas ele pinta. E ele tem jaquetas, claro, com motivo de motociclismo, porque ele é apaixonado. Ele é apaixonado, mas tem outras com outros motivos, sempre ligados à cultura. E também muito a questão do Morro dos Conventos, que ele é muito apaixonado pelo Morro dos Conventos, ele tem residência lá. E ele é muito natureza, assim, sabe? Ele tem muita conexão com a natureza. Então, ele não se preocupa nada com isso. Ele se veste com intenção. E eu acho que isso é bonito. E podemos ser estandarte de diferentes formas, né? Com toda certeza. Não só com aquela camiseta, com algum emblema, ainda mais nesse período agora, que abriu ontem, né? Mas podemos ser estandarte de diversos motivos de diversas formas. Ô, Lenita, talvez um dos grandes destaques a serem celebrados, né, no Festival de Boi de Mamão e de Maricotas aqui da Unesc, seja o de manter viva esta tradição. Porque se a gente voltar ali até os anos 90, em qualquer escola, né, você ia ter o seu grupo de boi de mamão, ainda que improvisado, ainda que não com todo o glamour de trajes bem confeccionados, mas você tinha lá para brincar pelo menos uma vez por ano o boi de mamão. Isso se perdeu um pouco. E esse caminho que o setor de arte e cultura faz de trazer para cá escolas, incentivar escolas a participarem, de trazer o Zé do Boi para fazer oficina e dizer como é que se monta uma bernúncia, como é que se faz a armação para um boi, para maricota, isso faz com que essa tradição volte a crescer. Sim, com certeza fortalece o interesse em dar continuidade a um projeto de boi que está lá meio escondido, meio jogado em algum lugar lá na escola. E
não seria nem atualizar, porque todo boi de mamão, ele está sempre em reforma. Cada apresentação dá uma acabada nas peças. Cai peça, suja peça e tem que sempre dar uma reformada. E assim, eu percebi que quem tinha um boi guardado tá buscando o seu boi de volta. E quem não tinha boi está com vontade de fazer. Esse ano mesmo nasceu boi e a gente está fazendo batizados de bois novos aqui na Unesc. E é muito fácil disso acontecer, porque um grupo vai chamando o outro. Mas eu vou dizer um negócio para você. Eu tenho visto a inserção do folguedo do boi de mamão nos desfiles de 7 de setembro. A gente tem visto isso nas festas juninas. A gente tem visto as apresentações de boi no mês do folclore. E em várias outras situações, na Praça Nereu Ramos, quando tu menos espera, em qualquer mês do ano tem boi de mamão dançando. E assim, há pesquisadores, né? Recentemente, né, uma colega fez um doutorado sobre a questão do boi de mamão, pesquisando justamente a trajetória do Zé do Boi. E nessa edição, a gente limitou o número de bois para se inscreverem para vir aqui para a universidade, que a gente vai fazer em um dia encontro dançante, e no outro dia, formações. Então, serão 3 bois na quinta de manhã e mais 3 bois na quinta de tarde. Então, são 6 bois, porque a gente fez encontros que vieram 11 bois. Uhum. Mas, assim, não há necessidade de querer trazer todo mundo. E, futuramente, a gente até acredita que o nosso encontro de bois de mamão possa ser no Parque Altarguide, no Parque das Nações, levar a dançar num lugar público, aberto, num final de semana. Mas, assim, por outro lado, a gente sente também que eles gostam de vir visitar o campus da Unesc, eles gostam de vir para cá. Então, assim, nessa perspectiva que a gente está de, em todos os nossos projetos, trabalhar mais a questão da formação cultural, então a gente vai trabalhar um workshop na sexta-feira e trabalharemos 6 oficinas também na sexta-feira durante o dia inteiro. E isso chama também para que as pessoas vão se munindo de informações e de práticas que ajudem a salvar o seu projeto cultural. E assim, tem bois que participa de edital de fomento e que consegue recurso para fazer o seu boi de mamão acontecer o ano inteiro. E a maioria dos bois depende, assim, do desejo da diretora da escola, do diretor, de alguns professores e do encantamento das crianças com esse trabalho, né? Nós somos um ponto de cultura que trabalha a cultura popular. O ponto de cultura aqui de Araranguá, que é da Casa da Fraternidade, também é um ponto de cultura que trabalha a cultura popular. E mais, o Pontão Cria, que é o pontão de cultura aqui da região sul, só tem um pontão, que é o Pontão Cria, que é gestado pelo produtor cultural Maxwell Sander Flor. E o Pontão Cria também tem projeto aprovado numa lei de incentivo, né, federal, e está em parceria conosco para desenvolver e para ir aprofundando um pouco mais essa questão do praticar a cultura do boi e estudar a cultura do boi. Porque daí quando tu alia essas duas questões, tu fortalece o grupo como um todo. Porque há que se compreender por que está fazendo aquela prática, qual a importância da cantoria, qual a importância dos adereços que são colocados no boi, qual é a importância desse movimento para a cultura popular catarinense, mas qual a importância de participar de um boi de mamão para cada criança. O que isso ajuda ela a se fortalecer? Como um sujeito social, como participante de um grupo, que linguagem é essa que ela está aprendendo ali? Porque quando a gente está falando de boi de mamão, a gente está falando das 4 linguagens da arte, que são música, dança, teatro e artes visuais. Ele é completíssimo, se a gente parar para analisar, né? Então, assim, quando as crianças, os que vêm dançar, vêm naquela euforia, porque vão dançar, dançam, depois vão fazer o lanche deles. E agora tem uma novidade, querido, que é os grupos que não têm boi de mamão, a gente programou aqui na ficha de inscrição o agendamento de escolas que querem vir para a universidade assistir às apresentações de boi de mamão. E, claro, o Zé do Boi estará conosco nesses 2 dias para ajudar as escolas que desejam
gestar um boizinho para que logo comece a dançar. Então, a gente quer ensinar a fazer. E esse ano eu tenho uma novidade, a gente vai sortear algumas peças de boi de mamão entre os grupos que são interessados. Tem uma escola que não dança mais e diz assim, Lenita, nós temos aqui um boi, a gente não está dançando porque eu mudei de escola, esse boi é meu, está na minha casa fechado, vocês querem o boi? Sim, nós queremos o boi. E aí vai para sorteio. E daí vai para sorteio porque não tem necessidade de o boi dessas peças ficarem ali desacordadas. Nós temos que acordar esses bois, botar esses bois para dançar. E assim, tem bois tão fáceis de fazer, com uma caixa de papelão dá de fazer boi, com madeira, com vime, com cano de PVC. Todos são materiais possíveis de... no agrupar, no olhar. O Zé tem uma apostila que ele distribui para todo mundo, uma apostila de como montar o seu boi de mamão. E a gente também pode entregar o PDF para quem desejar. E aí, assim, claro que um grupo de dança numa escola é especificamente dança, participam de festivais e tudo, né? Mas a gente viu no Festival de Joinville também e nas apresentações de festas populares aqui da região, os bois estão em cima do palco se apresentando, como dança, como uma linguagem da dança. Então, eu acho que isso é fenomenal. E quando esse é o 10º encontro, já é bastante, e estamos também no 6º encontro de maricotas. E aí vai ter um varalzinho de maricota, é isso? Menino, vou te contar que a gente está preparando o perfil delas. Nós vamos apresentar maricotas dizendo quem é, de que boi que ela pertence, de que escola que ela é, quem coordena aquele boi, que ano que nasceu aquele boi, como é o nome dessa maricota. Porque alguns chamam de... Tem lugares, aqui no sul, em Turvo, que eu fiz uma pesquisa lá e eu acompanhei, eles não chamam de maricota, eles chamam de Miquelina. A maricota lá é Miquelina. E a gente vai batizar bois novos, então terão maricotas novas, mas, por exemplo, a maricota do Museu da Infância, que a gente tem um conjunto de boi pequenininho, que é para incentivar também, ali chama-se maricota do algodão. Por que ela é maricota do algodão? Porque o algodão, a flor de algodão é a flor símbolo do Museu da Infância. E na roupinha da maricota, ela é toda feita com florzinhas de algodão bordada. Então, vocês vão conhecer a maricota do algodão. A maioria chama-se maricota, mas tem um lugar que ela chama-se Josefina. Josefina é do boi de mamão aqui do Casimiro Milioli. E tem o nome do personagem, Julieta, a maricota Julieta, que é do boi de mamão da escola Julieta. E aí, assim, tem uma novidade também que os diretores estão vindo para a universidade ver a sua escola se apresentar. E aí, assim, quando o diretor vem, tu sente o olho do diretor brilhando, acompanhando os seus professores, as suas crianças, né, os seus estudantes. E esse ano a gente vai receber no encontro, inclusive, secretárias de cultura da região de Uruçanga e de outras regiões. Então, quer dizer, não dá de fazer cultura sozinho. A cultura sempre vai acontecer no coletivo. A cultura sempre é um movimento teu, meu, do outro e também do público espectador, que é, você vem para demonstrar um trabalho, para falar de alguma coisa com as tuas crianças, para um público que é dançante ou não. Eu fui na cozinha da Unesc ainda há pouco e a servente disse assim, uma das serventes, que ela é nova, que ela disse assim, eu li que vai ter encontro de boi de mamão. Eu sou apaixonada por boi de mamão, mas eu não sei se eu posso sair daqui para ir lá ver um pouco. Eu acho que tu pode. Fala com a tua gestora, porque se tu é apaixonada por boi de mamão, tu vai dar um pulo lá no Espaço Cultural da Unesc para ver um pouquinho dessas danças. Que ocorre na quinta à tarde, quinta agora dia 20, e na sexta pela manhã. Ocorre quinta de manhã. Perfeito. Às 8h30 teremos um acolhimento da comunidade, dos professores. Às 9 horas já vai ter o boi de mamão do Egídio, que é da Egídio Debona, que é de Forquilinha. Às 9h30 vai ter o boi de mamão do Caravaggio, Nova Veneza. Às 10 horas vai ter o boi de botas, que é da escola Serafina, que é daqui de Criciúma.
Depois, na sequência, nós teremos à tarde o boi de mamão do Seaca, que vem lá de Capivari de Baixo. Esse boi de mamão, que é de uma ONG, tem um monte de capivara no boi. E é a coisa mais linda, 2 capivaras grandes e várias capivarinhas pequenininhas. Esse boi, ele tá, sabe o quê? Extraordinário. Gigantesco, como todos os demais. Depois, às 15 horas, tem o boi de Botas, que é aqui de Criciúma, que é da escola Acácio Vilaim. E depois tem 15h30 o boi da Fraternidade, que é lá de Araranguá, também de uma ONG, Casa da Fraternidade, que também é um ponto de cultura do Ministério, igual o nosso. E de noite, na Praça de Estudante, vai ter uma surpresa muito legal, que a Companhia de Dança da Unesc, a nosso pedido, ensaiou e também produziu, né, um mastro 0 bala, lindo, colorido, e nós vamos dançar em 2 momentos, às 19 horas e depois às 20h30, na Praça do Estudante. Nós vamos executar uma dança da cultura popular, que está bem apagadinha também, que é a dança do pau de fita. Essa também é muito bacana. É muito As festas de interior linda. sempre tinham, as festas de escola, né? Aquele trançar de fitas em um tu sabes mastro. que eu acho tão maravilhoso e tão mágico, e 12 bailarinos daqui da companhia ensaiaram bastante no sábado, estão prontinhos, são 6 pares, então são 12 bailarinos que vão dançar, e naturalmente, né, depois da dança deles, a gente vai provocar o público que está por ali, para que eles peguem as fitas e que eles tentem também ensaiar com a ajuda da coreógrafa Paula Gregório, para que professores e estudantes entrem também na brincadeira. Porque essa coisa do brincar, essa coisa da ludicidade, essa coisa do sorrir à toa, é muito necessário. Eu acho que não tem a ver com farmar aura, mas nós vamos formar pessoas para a cultura popular. Bacana. Eli, Lenita, para finalizar e falando de cultura ainda, né? Porque a gente vai naturalmente na quinta ter as atrações e falar de novo de boi de mamão, né? Mas para além destas apresentações que você acaba de relatar, que teremos na quinta, que teremos à noite com pau de fita, as muitas apresentações de boi de mamão, quem chega na Unesc todos os dias está vendo peças lindíssimas do Caio Borges, um içarense autodidata que expõe mundo afora e que tem peças maravilhosas que estão aqui no hall de entrada da nossa instituição no Arte e Cultura, né? Vou te contar uma coisa, Anderson. Contribuir com a curadoria do Caio Borges para vir para o Espaço Cultural da Unesc, justamente no momento em que a gente celebra a exposição número 154, e o mês de agosto é o mês dos 26 anos do Espaço Cultural da Universidade. É de uma alegria. E hoje, dia 18, exatamente hoje, faz 26 anos que a gente abriu o Espaço Cultural da Universidade. É de uma alegria e de um contentamento para mim, que sou gestora do campo cultural da universidade, que sou um ser humano talvez mais sensível e mais conectado com cultura e arte. Para mim é uma coisa extremamente prazerosa. E conhecer o Caio Borges pessoalmente, que eu não conhecia, e estive na residência dele em Florianópolis para selecionar as obras, para conhecê-lo, foi encantador. Eu vim para casa dizendo: que criatura é essa, que cara é esse, que amanhece, que acorda super cedo, que faz uma caminhada no entorno da residência e que se prepara para produzir arte, para transferir para as telas o que o coração está transbordando, o que a mente está transbordando, e ele pinta num cenário de uma cachoeira incrível, de uma mata atlântica poderosíssima. Ele tem ele tem um lugar muito propício para isso. E ficamos 6 anos em negociação com o Caio Borges. 6 anos, desde o início da pandemia. Olha, quem sabe vamos expor na Unesc. Eu já conheci a galeria dele aqui na Içara, a Galeria Caio Borges, que é uma super galeria, que fica dentro da Prefeitura Municipal, exato, que atende crianças e que é aberta ao público. Conhecer o Caio, que nasceu em 1958, que está em pleno movimento produtivo, foi uma honra para nós aqui da universidade, trazê-lo para que ele fique conosco 2 meses e que as escolas possam se agendar e trazer seus estudantes
para visitar essa exposição, que a comunidade possa vir aqui para o campus conhecer essa exposição. Os alunos de arte vieram, conversaram com a curadora dele, que foi a Seneli, e ficaram assim encantados. Logo o Caio vai fazer uma visita aqui para ver a exposição dele aqui no campus, porque no dia ele não pôde vir na abertura, porque ele é uma pessoa extremamente ocupada, mas ele transita. Quando a gente trouxe a exposição chamada Fases, veio inclusive a primeira obra que ele produziu. E depois daquela primeira, um conjunto de momentos. Pintou mais agora ele já pintou vários santos, né? Mas ele pintou mais São Francisco de Assis. Depois ele foi mais para uma pintura que eles chamaram, o povo chama de gordinhos. Depois ele foi mais para Mata Atlântica. Agora ele está numa fase que ele vai esboçando e vai pintando plantas. Um colorido, uma efervescência de plantas com os arabescos junto. E eu percebi que a mata que ele observa tem muitas bromélias e tem muitas flores, e ele está se inspirando lá. Eu estou super orgulhosa, e assim, em fevereiro a gente prepara o nosso calendário de exposições da Unesc, e as escolas recebem esse calendário. Então, são calendários com as exposições do ano inteiro, justamente para que as escolas, ou as galerias, ou os outros visitantes, os clubes de mães, se organizem para vir visitar. Essa abriu no dia 5 de agosto e vai ficar até dia 7 de outubro. E no dia 21 de outubro até 14 de dezembro, teremos a nossa última exposição do ano, do magnífico vizinho nosso aqui, Willis Umblick, que vai se chamar Vivências Populares, Celebrações, Figuras e Território. Quem está fazendo a curadoria é uma museóloga da Secretaria de Cultura de Tubarão, e a Silvana, e estamos em parceria também com o Museu Willis Umblick, com a Secretaria de Cultura de lá, com o Museu do Ferroviário, que é assim, cada vez mais a gente vai agrupando mais pessoas. Nós fomos uma exposição que eles abriram lá no museu, que era uma exposição do Edi Balodi e do Brod. Agora eles vêm num grupo grande para cá, e a gente vai intercambiando, e vai intercambiando fazeres, práticas e gostos. Então, esse foi um ano muito importante para a gente, assim, que trouxemos 4 grandes exposições e, claro, vários projetos em andamento, mas o Caio me ganhou. A exposição dele, a abertura foi lotadíssima, lotadíssima. E todos os dias a gente passa por ali. Enquanto a gente está montando a exposição, já tem gente que para, né? Que fica, que pergunta, que indaga. E a gente sabe de pessoas que todos os dias vão ali olhar e depois outro dia vão olhar de novo e depois vão olhar de novo. Porque a gente não dá conta de ver uma exposição num dia. A gente não dá conta de ver um grande museu num dia e nem um pequeno museu num dia. Porque quem gosta dessa área, às vezes... Gosta de ver os detalhes. Né? Gosta de ver os detalhes e às vezes gosta de parar na frente da obra por parar. Vamos pensar num Dolce Far Niente? Estou aqui, o que está pensando? Não, eu estou apreciando, estou fruindo essa obra aqui, estou viajando. E tá certo. E essas pausas é que vão nos salvando um pouquinho por dia. Essas pausas são muito necessárias. Essas pausas em contato com a natureza, essas pausas em contato com a arte, né? Ouvindo uma boa música. Essas pausas. Eu estou convencida de que a gente está precisando muito de cada vez pausas para salvar a nossa saúde mental. Lenita, obrigado pela vinda aqui ao estúdio da Rádio Unesc e cumprimentos por mais essa iniciativa aí de mais uma edição do Festival de Boi de Mamão Maricota e também pelas exposições. Sim, e a gente vai indo e vai carregando outros, porque nós somos tantas pessoas juntas, né? Nós nos representamos e, se puder, vamos representando tantos outros. Muito obrigada, estou feliz, obrigada a todos que nos ouvem e é só chamar que a gente está prontinho.
A Marlene Baenço Redig, a nossa Lenita, falando de cultura dentro da programação da Rádio Unesc, a nossa universidade em sintonia. Você está ouvindo a Rádio Unesc. Ser um facilitador do seu processo.